King, você é a Lavi King. Sim! Então, olá, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora do dia você está ouvindo. Este é o Literalmente Analisando, e nós vamos apresentar... esse podcast, na verdade, é para apresentar críticas e análises literárias, e por isso o nome. Hoje, na verdade, é um dia muito especial, porque é aniversário de uma pessoa muito especial para nós. Se você escutou o episódio anterior, você deve saber quem é. Ou ter uma leve suspeita, não é mesmo? É uma das pessoas que a gente comentou no episódio passado. Que a gente fez uma grande carta de amor a ele, pro além-túmulo. Então, hoje, na verdade, é o aniversário de Douglas Adams, que é o grande reizinho sensato dos nossos corações. Na verdade, eu estou só apresentando mesmo, porque eu, na verdade, só conheço Douglas Adams por causa de Doctor Who e do Guia do Mochileiro das Galáxias. E quem, na verdade, sabe muito mais sobre ele é a nossa queridíssima Lavi. Então, tipo, eu, na verdade, vou só fazer perguntas, né, quando convém, e fazer uns breves comentários, mas quem vai dirigir esse episódio mais vai ser a Lavi mesmo. Eu mando. Você sempre Então, mandou nessa porra toda aqui. pois é, né? Que dá na ser maravilhosa. Dá nisso. Então, você gostaria de fazer uma breve introdução para este episódio? Claro, eu adoraria, né? E eu sou uma grande fã do Douglas Adams. Ele inspirou começar a ler, escrever também muito da forma que eu vem do Douglas Adams, uma grande inspiração desde que eu era pequena. Entrei em contato com o filme Galáxias, aquele que tem o Martin Freeman. Sim. E aquele filme foi um despertar na minha vida. Eu comecei a ler os livros até hoje. É a minha trilogia, a trilogia de 5, refere. Então, hoje a gente vai falar desse autor que inspirou tanto a gente. Basicamente, Douglas Adams, 92, ou seja, há algumas décadas atrás. Há muito tempo. Há muito, Velho. muito tempo. Muito, muito além dos Muito... confins inexplorados. Sim! Sim. Da região mais brega da borda ocidental desta galáxia. Havia um sol pequeno, amarelo esquecido. Olha só. Eu sei a introdução do Guia do Mochileiro, porque eu não sei quem escutou o primeiro episódio, mas quem também vou refrescar a memória, né? Tive que escrever várias vezes redações para Enem, e daí para eu não precisar pensar muito numa introdução para todas as redações. Eu sempre escrevi essa introdução do Guia do Mochileiro das Galáxias, então eu tenho essa parte decorada no meu cérebro para sempre. Olha só, Douglas Adams ajuda também no sucesso acadêmico, gente. Mas enfim, então ele nasceu no dia 11 de março, que faz dele um pisciano. Obviamente, amamos piscianos. Ele foi ele foi um escritor britânico. Ele trabalhou com rádio, ele trabalhou em TV também. E ele escreveu alguns poucos que se tornaram algumas das maiores obras britânicas da modernidade. O Neil Gaiman, reizinho. O Neil Gaiman, inclusive, escreveu, não sabe, Neil Gaiman, autor de Sandman, não só era grande de Douglas Adams também, como tudo dele. E ele escreveu um prefácio do Guia dos Mochileiros das Galáxias, que começa da seguinte forma. Douglas Noel Adams nasceu em 1932 em Cambridge, na Inglaterra, poucos anos antes do início da descoberta de um DNA mais influente ainda, o ácido desoxiribonucleico. Ele se descrevia como uma criança estranha, que só foi aprender a falar aos 4 anos. Queria ser físico nuclear, nunca consegui porque minha aritmética não prestava. Depois foi estudar letras em Cambridge, com missões que incluíam tornar-se parte da tradição de escritores, artistas performáticos britânicos, da qual os membros do Monty Python Flying Circus são um exemplo mais conhecido. Inclusive, marquem esse nome, Monty Python Flying Circus vai voltar, vai vir à tona nesse nosso podcast. Eu fico feliz que tenha falado. E quem não assistiu Monty Python Flying Circus, faça um favor à humanidade. Tem na Netflix todas as 4 temporadas. Vai lá e assiste, é maravilhoso. Obrigada de nada. Eu, na verdade, tenho que confessar que eu só vi um filme do Monty Python, que é o Holy Grail.
E aquilo me impactou muito quando assisti por motivos de é muito engraçado. E, tipo, É maravilhoso. nobody expects the Spanish Inquisition. It's just a flash bom. wound. É muito bom, é simplesmente muito bom, porque o humor britânico é uma coisa que me entretém muito por ser muito, muito seco e muito sarcástico. Então, E é o meu tipo de humor, então. sim. E o humor do Douglas Adams é muito parecido com o de Monty Python. Então, esse Sim, humor muito básico faz você morrer de rir. Humor, eu sim, não sei descrever, mas é muito sarcástico, maravilhoso. Então, ele se inspirou muito em Monty Python, ele ficou amigo dos Pythons. sim. Mas, basicamente, né, o próprio Douglas Adams, o Neil Gaiman comenta no prefácio do guia, o Douglas Adams, primeiramente, teve a ideia do guia, né, de criar livro, guia, quando ele tinha 18 anos. E ele estava bêbado num campo, num campo na Suíça ou na Suécia, se não me engano, quando ele estava mochilando pela Europa. Então ele estava esticado num campo, e daí ele estava do lado de uma enciclopédia e ele olhou para a galáxia, né, e pensou assim, pô, mas seria muito legal se alguém escrevesse o Guia do Mochileiro das Galáxias. E isso foi uns 10 anos antes dele realmente escrever o guia, e foi aí a primeira cimentinha que ele teve dessa ideia. Gente, mas isso é muito coisa de escritor, né? Você tem uma ideia e daí você pensa, uau, isso seria uma ótima ideia. E daí, tipo, uns 20 anos depois, é verdade, aquela ideia. Inclusive, o próprio Douglas Adams, ele falava que ele odiava escrever. Que o processo dele de escritor era lento e doloroso. Então, os projetos dele não saíam do nada. Muito relatable, na verdade, porque todo mundo acha Sim, que ser escritor é que nem o Bukowski, que senta lá na mesa do bar, assim, e fica tomando whisky o dia inteiro, fumando e pensando em coisas, assim, pra escrever e não sei o que. Na verdade, é só dor e sofrimento mesmo. essa dor. Muitas vezes, como ele mesmo fala, tem do prefácio que ele escreveu, daí, por caso, ele fala que ele passou fome quando ele estava escrevendo o guia. Então ele não tinha como pagar o aluguel, porque ele não escrevia rápido, e daí ele estava lidando com um monte de projeto, ele queria terminar o guia, então ele quase morreu de fome, coitado. Isso Pra me nos dar lembra o guia. Isso me lembra o Neil Gaiman também, em outro momento. Ele Sim. fez um discurso, acho que foi para Harvard, quando eles. Ou foi para Oxford. Foi para Oxford, desculpe, eu que estou perdido no tempo, eu não sei, gringos, não sei de nada. Enfim, que ele fez um discurso falando sobre fazer boa arte. E daí ele fala assim que ele também teve que escrever muita coisa que sim, que ele não queria escrever, mas mais porque ele tinha que pagar o aluguel e não porque, tipo, porque realmente quando você começa a escrever, você não ganha nada, você raramente consegue viver disso. Isso é pra qualquer forma de arte, né? Tava vendo até um Twitter agora. Twitter não, na timeline. Que era assim, né? Ah, não, porque todos os artistas agora, eles só trabalham pelo. Pô, mas a Mona Lisa foi uma commission, sabe? Os artistas nunca tiveram, nunca assim, ah, tiveram essa conforto de fazer só o que queriam. Sim, Porque e tipo, que nem. Pode falar. a gente tem que pagar o aluguel, né? Sim, tipo, que nem o Michelangelo, por exemplo. Quem não sabe, o Michelangelo é o cara que pintou a Capela Sistina e fez E o era gay. Davi. É. Quem não era, na verdade, né? Nesses artistas renascentistas, né? Mas enfim, as tartarugas mutantes ninja, todos eles. Enfim, o ponto é que o Michelangelo, ele odiava pintar. Ele gostava muito mais de esculpir porque ele achava que era uma forma superior de arte e ele não gostava de pintar. Só que ele foi obrigado a pintar, principalmente a Capela Sistina, que foi a última coisa que ele pintou enquanto estava vivo. Inclusive, ele morreu por causa disso, né? Por intoxicação das tintas e por causa da posição que ele tinha que ficar. Ele tinha escoliose e vários problemas de coluna. E assim, ele teve que pintar a Capela Sistina não porque ele queria, mas porque ele tinha que sobreviver. Ele tinha que pagar comida, né? Tipo, foi isso é uma coisa bastante recorrente em arte. O Van Gogh também é um exemplo mais atual, né? O coitado, né? Basicamente, é o pobre.
quase um Sim. morador de rua. Ele não conseguia vender as obras dele. Que a arte é desvalorizada quando ela é feita no capitalismo. A gente vive no capitalismo. Capitalismo é um lixo, é esse o ponto. Mas continuando, ele Continuando. formou em letras em Cambridge. E ele achou, não, pá, agora que eu me formei em letras, eu vou escrever muito, eu vou virar escritor de sucesso. Não. Basicamente, todos os projetos dele falharam. Ele não conseguiu terminar nada. E daí, peraí, ele saiu de Cambridge em 1975, daí ele se mudou para Londres, né, com todos esses projetos falhando e tal, ele já estava quase... E daí ele conheceu o Grant Chapman, e eles viraram super amigos, mais que amigos friends. E ele se identificou muito, porque o humor deles era muito parecido, e eles começaram a escrever juntos, tanto pro Monty Python. Ele escreveu uma sketch, escreveu junto com o Grant, escreveu. Na verdade, é um dos dois únicos sketches do Python que não foram escritos pelo Grant. Tiveram outras Olha pessoas só. escrevendo. Você vê a importância, né? E esse sketch é o Patient News, que aparece no episódio número 45. E olha só, aí vem um pedaço muito importante e interessante de trivia. Lembre-se, ele conheceu o Grant Chapman, de Python em 75. O guia foi só lançado em 78. E, olha só essa. Ele faz uma aparição em um episódio de Python como um doutor. Ele aparece só com um personagem ali. Adivinhe qual que é o número do episódio que ele aparece? Não! Sim, é o número 42! É o episódio de número 42. É o episódio número 2 da quarta temporada. Episódio número 42 do Monty Python. Sim. A referência, meu pai. A referência 8 anos antes, né? Olha só como o universo funciona. Ele criou a máquina do tempo. Sim. Tava escrito nas estrelas, né? Basicamente. Mas foi por isso que ele colocou 42 no livro? Eu não sei te dizer, porque é uma que eu não sei se alguém se ligou antes. Eu fui notar quando eu comecei a analisar, eu vi lá na Wikipédia, né? No episódio e tal. Eu pensei, ele aparece no episódio número 42. Eu fiquei. Pra quem, inclusive, pra quem quiser ver, eu não lembro o nome do episódio agora, mas é o segundo episódio da quarta temporada do Flying Circus. Ele aparece bem no iniciozinho, não dá pra ver direito que ele tá de máscara, ele é um médico, ele aparece nos 3 segundos, mas é o Douglas Adams de Python, então... É o que importa, é o Douglas Adams, sabe? É o que importa, é ele. Tá ali. Mas enfim, né, ele começou a trabalhar com o Grant Chapman, eles trabalharam em vários sketches, tiveram algumas para outras rádios, só que, de novo, os projetos deles não estavam dando certo. Inclusive, um projeto abortado deles, que eu tenho raiva do universo, que ele e o Grant Chapman escreveram um programa de televisão para ninguém menos que Ringo fucking Starr. E nunca saiu do papel. Não então, acredito. imagine. Sim, eles chegaram a escrever, ia ser um negócio no espaço sideral, só que não funcionou nem a BBC, nem outra quis fazer o programa, foi roubado dessa coisa incrível que ia ser, sabe? Eu tenho raiva do universo. Gente. Olha só. Então, basicamente foi isso, né? Pra vocês verem como é glamurosa a vida do escritor. Tava funcionada pros dois. O Monty Python nessa época tinha acabado de realizar a quarta temporada. A BBC cortou o contrato, tinha mais Monty Python. Então eles estavam tudo meio que penando ali, né? E foi aí que ele começou a escrever para vários programas de TV. TV não, rádio, desculpa. E ele começou a trabalhar com a BBC4, trabalhar com outras rádios. E ele começou a escrever um projeto que era chamado The Ends of the Earth, Ends da Terra, que é o primeiro rascunho do guia. E nesse projeto, o Twilight Zone, que é aquele negócio de cada episódio tem história. E nesse projeto dele, olha só que
cada episódio terminava com o fim da Terra. Ah, é verdade, né? Eu tinha Sim! lido sobre isso, sim. E um dos episódios, olha só, um dos episódios é o início do guia, que Ah, sim. é que é a Terra sendo usada para construir uma via intergaláctica. Então Sim. aí a gente tem um rascunho. Inclusive, ele reaproveitou de projetos dele. Por exemplo, na verdade eu vou falar mais pra frente, né, pra ficar mais fechadinho, mas basicamente ele reaproveitou muitos projetos. Aí esse foi o primeiro rascunho. Mas, de novo, ele tava fazendo os negócios, ele queria pagar o aluguel, e ninguém queria trabalhar com o projeto dele do Guias do The Ends of the Earth. Até que ele conheceu um cara da Radio 4, e deixa eu ver cadê o nome dele aqui. Simon Brett, que gostou da ideia, falou assim, pô, eu achei legal, vamos escrever. E aí começou o programa de rádio do Guia, porque, para quem não sabe, o Guia, antes de ser um livro, de ser 5 livros, foi um programa de rádio. E logo que começou, foi um sucesso. Todo mundo amou o que estava acontecendo, era muito engraçado. E esse ponto, o Pesado já estava começando a trabalhar em outras partes da BBC, né? Porque outra vez ele tinha que pagar o aluguel. Como ele próprio fala, né? Foi nada, né? Eu tava editando roteiros em fucking Doctor Who porque eu tinha que pagar o meu almoço, sabe? Eu tava lá andando de boas com Tom Baker porque eu tinha que pagar o aluguel. Então, a esse ponto, né, ele acaba sendo editor de roteiros, né, editando Doctor Who e tal. Começou com, deixa eu lembrar o nome do episódio, The Pirate Planet, The Planet Pirate, alguma coisa assim. Foi o primeiro episódio que ele escreveu, né, na era do Tom Baker. Ele escreveu 3 episódios no total. Tem o City of Death e tem o Shada. O único que nunca Ai, foi completo, né, felizmente foi o Shada, que gente, é eu um projeto incrível. nunca vou superar que o Shada nunca foi assim para as telas e foi lançado e Ai, coisa assim. Eu eu nunca vou também. superar isso, mano. Sério. É triste, porque assim, ele escreveu, né, o roteiro do Shada e tal. Eles gravaram metade do episódio. E daí os roteiristas da BBC entraram em greve. Nunca terminaram de gravar Shada. E nisso, não logo depois, teve todo o problema com a BBC. E daí ele teve que sair do projeto e tal. Então o Shada não foi terminado. Foi lançado o livro depois. Daí a Big Finish, que é uma produtora que lança áudios de Doctor, chegou a lançar um áudio, né, do Shada. Um áudio, tem um livro. Mas a gente tem algumas poucas cenas do Tom Baker e da Romana. Eu lembro muito de uma cena do Shada. Eu não sei que assim, para quem não conhece Doctor Who, basicamente é sobre um doutor que ele é na verdade um alienígena, né? E ele, um senhor do Uhum. tempo que eles chamam, que é o nome da raça, e ele fugiu de uma guerra que estava rolando no planeta dele. E todo mundo foi morto, exceto ele. E mais uma pessoa, mas eu não vou falar quem é. Mas, tipo, ele fugiu do planeta, enfim, em destruição e foi viajando pelo tempo, no caso. Só que a máquina, ela quebrou em algum momento e, tipo, ficou sempre... Porque ela era daquelas que muda de aparência, assim, para disfarce, É coisas que do tem tipo. o camaleão, no caso, que ela se Isso. camufla pra se achar nos períodos do tempo. Isso, só que daí em um belo dia isso quebrou e daí ficou para sempre uma caixa telefônica dos anos 60. Então, tipo, uma caixa telefônica daquelas de polícia, né? Que é aquela azul, não é Uhum. aquela vermelha, né? Mas enfim. O ponto é que o doutor daí ele sempre vai, tipo, onde ele precisa ir, vai ajudando as pessoas e meio que ele vai viajando no tempo, indo e voltando na Terra e em outros lugares, né? Então, tipo, Uhum. os companheiros e companheiras são essas pessoas, assim, que nem a Romana, outros tantos companheiros, né? Homens e mulheres e pessoas, enfim. E aliens e robôs. Aliens, robôs. Cachorro robô. O K9, saudades. Ele aparece inchado, inclusive. Sim! Ícone. Melhor personagem. Inchada, eu lembro muito de uma parte, assim, a parte assim mais que eu mais lembro, e não é spoiler, é tipo, ele tá lá tentando convencer um computador de que ele tá morto pra ele poder fugir do lugar, pra Uhum. ele não ser assassinado, porque o computador ele vai tipo, tá, tem um ser vivo aqui, eu mato, sabe? E daí ele Sim. ficou tentando, como o computador era tipo, como é que se chama? Sentient?
Ele era consciente, eu não sei Ah, sim. explicar. Ele, É... ele tinha consciência. Uhum. Então, tipo, ele chegou assim, então, não, você tem que provar que eu tô morto, né? Na verdade, eu tô morto. E daí ele vai Uhum. indo. Ele vai indo assim, falando e contornando e não sei o que, e daí convence a máquina de que ele tá morto, e daí ele sai andando, assim. E eu fiquei pensando muito quando eu li, assim, porque isso é muito o Douglas Adams. Isso é. Sim! Se você não conhece o Douglas Adams, ele é isso. É isso. Inclusive, tem uma cena parecida no primeiro livro, né? Sim, verdade. Literalmente. Agora que você falou, realmente, parece mesmo. Sim. E nessa época que ele tava. Teve vários, né, roteiros dele que foram descartados e tal. E um desses roteiros virou nada mais, né, que o terceiro livro, que é o universo, a vida, o universo e tudo mais. Então aí, ó, Doctor Who faz parte do Guia do Mochileiro das Galáxias também. Isso é cânone, Isso é basicamente. cânone. Não tem Sim. como fugir. Não. E basicamente, né, o programa de rádio durou ali 78, teve 2 temporadas, que é os 2 primeiros livros. E daí logo depois, a Panini Books, se não me engano foi o Pen Books, alguma coisa assim, veio atrás do Douglas Adams e falou, ó, a gente quer livro. A gente amou a série, mas a gente quer livro. E daí começa a jornada, né, que o homem demorou quase 20 anos para escrever os 5 livros. Ah, ele escreveu, né, o primeiro e o segundo livro com as temporadas de rádio. E daí chegou ele pensou, pô, mas o que eu vou fazer agora, né? Daí ele começou a reciclar coisas passados dele. Daí, e aí foi indo o projeto que ele foi escrevendo. No final, quando foi tudo publicado, tornou um grande sucesso. Assim, logo de cara, quando foi publicado, todo mundo amou. E eu quero dizer, como Uhum. não amar, né? Porque é um livro icônico demais. Não... É que o jeito que ele escreve é muito fácil de entender. Tipo, é muito assim, não é aquela coisa que nem, sei lá. Tem uns escritores de ficção científica que eles explicam demais, assim, as coisas, e é muito, assim, muito técnico, ou é muito, tipo, muito absurdo, assim, umas palavras, assim. Eu me senti assim lendo o Admirável Mundo Novo, do Aldous Nossa, Huxley, sim. que eu fiquei muito, tipo, coisado lendo, porque era muito termo Uhum. científico e muita coisa, assim, que eu fiquei desconfortável lendo, na real. Porque ele é muito assim, muito. Eu não sei agora, vão me matar aqui, né? Mas é que eu não sei qual que é a do Aldous Huxley, eu não sei se ele era formado em alguma coisa, tipo, de ciências biológicas ou algo do tipo. Mas era muito Uhum. técnico, sabe? Tipo, para um Uhum. adolescente ler. E daí, quando eu Eu, cheguei no Douglas Adams, é muito diferente. Tipo, qualquer um pode chegar e ler Douglas Adams, porque ele é muito acessível. É muito, e o humor dele é muito fácil de ler, tanto é que é um livro atemporal, né? Criança pode ler, jovem pode ler, adulto pode ler, idosos podem ler. O humor dele é muito atemporal, não precisa muito para você. Sim, Um dos episódios, os personagens icônicos, né? É muito, muito irônico, porque ele sim, traz uma realidade que a gente pode ter no futuro, que no caso é o Marvin. Pra quem não sabe, o Marvin é um robô. Ele é um robô muito inteligente, tipo, ele sabe tudo, só não sabe a resposta da vida do universo e tudo mais, mas de resto tudo ele sabe. Né? Então ele é um personagem tão inteligente que ele se tornou niilista. Então ele não se importa com nada. Literalmente não se importa com nada, sabe? E é muito, eu não sei explicar, mas é muito sarcástico em relação à procura das respostas. Você acaba descobrindo que nada importa. Não tem mais uma isso motivação. me lembra uma coisa. Que quando na verdade, acho que foi você que me falou, inclusive, que tem um álbum do Radiohead que é OK Computer, e que Uhum. foi lançado ali nos anos 90, né, em 95, se eu não me engano, ou 97, eu não me lembro. Enfim, por ali. E, tipo, tem uma música que se chama Paranoid Android, que é justamente uma referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias. Uma referência ao Marvin, né? Mas é bem a vibe de Radiohead, na verdade, porque eles são bastante, assim, questionando o sentido da vida e chegando à conclusão de que não importa. Então eu acho que eles conseguem, assim, cruzar esses dois conceitos, assim. Ou chegando a Eu uma acho resposta interessante. boba, né? Que é o 42. No... Eu nunca superei isso. E toda vez que eu penso nisso, eu começo a rir, porque é muito bom, é muito bem É pensado, muito. sabe?
Inclusive, tem uma história engraçada que eu Ah. já te contei. E eu tenho que contar aqui no podcast que te amo. Logo depois, né, logo depois que ele lançou, né, o guia do tava fazendo a press, e tinha uma vez que ele tava com o Terry Jones, além de ser meu marido, é membro do Monty Python. E eles estavam, né, os dois fazendo entrevista e perguntaram pro Douglas Adams pela 20ª vez no dia o porquê da resposta do universo ser 42. E daí o Terry Jones pega. Porque a porra de um número engraçado! Simplesmente por isso, sabe? Eu acho que nunca mais ninguém perguntou pra ele, porque realmente essa é a resposta perfeita. Porra de número engraçado. Porque você não espera uma resposta como essa tão elaborada, né? E é Eu incrível. acho engraçado porque, tipo, isso é muito uma coisa que aconteceria comigo e com você, sabe? Sim, A gente responderia isso um pelo outro, tá ligado? sim, demais. É muito a amizade entre artistas, basicamente. É tipo, chega, por favor, eu só coloquei, foda-se o sentido. É que nem nas aulas de literatura. Por que será que esse escritor colocou esse ponto? O que será que é Cândido nesse poema? Pô, o cara só achou bonito, né? Rimou ali, ele colocou ali, fechou, era isso. Cara, tem muita coisa na E literatura que assim, é assim, mas, tipo, na arte também é assim, porque, uh-huh, pra quem não sabe, tipo, a sim. minha mãe é artista e ela também dá aula de artes, e ela tava comentando que tinha gente, assim, tinha críticos que ficavam falando do Caravaggio, que era um grande artista de natureza morta, né? Ele pintava Uhum, muitos quadros assim escuros, com marrom e coisa assim. E daí falavam, tipo, esses críticos falavam, não, é porque é para representar o quanto ele era deprimido com a vida dele, não sei o que, não sei o que lá. uhum, E a minha mãe disse assim, não é por isso, é porque naquela época lá era muito difícil você conseguir uma tinta colorida, principalmente o azul, porque era muito difícil. Não tinha, não tinha assim material, o material que a gente vê, por exemplo, assim, daquelas realezas, a aristocracia, esses quadros que a gente vê de famílias, é porque as pessoas tinham dinheiro para comprar essas coisas, principalmente azul e roxo, né? E tipo, daí porque o Caravaggio era pobre, ele não tinha dinheiro para comprar as coisas, ele era tipo artista, né? ele era um fudido, entendeu? Que nem todos nós. Então, tipo, é a mesma coisa, sabe? É muito isso, mas eu até esqueci que eu ia falar. Desculpa, eu me empolguei Não, aqui. não, não. Mas, né, o Douglas Adams, depois que ele terminou a cursão, ele escreveu alguns outros, sendo um dos seus livros que eu mais gosto, fora o Guia e fora Shada. Depois é o Dirk Gently, Nossa, sim! que é maravilhoso. Tem uma série na Eu tinha Netflix. esquecido. Eu tinha esquecido completamente, mas eu adoro esse livro Dirk Gentleman, tá, gente? Eu tinha esquecido É muito completamente. bom. Nossa. É uma sériezinha pequena de livros, tem 2, 3, se não me engano. Ele lançou no meados dos anos 80. Tem uma adaptação que infelizmente foi cancelada, então, Nossa, né, não vai pra mas a frente. série era muito boa, tá? A série era muito Ela é maravilhosa. Tem o Frodo, ícone. ícone. Mas é muito bom. Muito, muito bom. Segue o mesmo ritmo do Guia do Mochileiro, o mesmo humor do Douglas. É um trabalho incrível. Pra quem já leu o Guia, muito LGBT. Muito na cara que são LGBT, inclusive. Sim. Ah, então, é outra obra maravilhosa do Ninguém Douglas é, Adams. é hétero. Ninguém é hétero no Dirk Não, Gently. sim. Ninguém. Na obra geral do Douglas Adams, ninguém é hétero, sabe? Não Mas dá. tem alguma coisa sobre ele, assim, tipo, ser LGBT ou algo assim? Ou ele só, tipo, convivia com Assim, pessoas ou coisa assim? de ele ser LGBT não, mas ele convivia com bastante Aham, escritores, como eu comentei, por exemplo, o Aaron Chapman do Monty Python, que era bissexual, inclusive ele morreu por causa de AIDS, aham. mas enfim, então ele tinha muito convívio, sabe? Ele era uma pessoa muito aberta. Provável, talvez ele fosse, né? Porque sempre lá que tem aquela fase, não, porque eu tô lutando pelo direito LGBT, eu não sou LGBT, chega no. Eu sou LGBT, né? Não vai saber, na verdade, a gente não pode, mas a obra dele é muito importante para pessoas LGBT. We Reclaim, Cara, basicamente. é que, tipo, é muito genial pra não ter sido, sabe? Sem, Sim, sem, desculpa, assim, né, mas
é muito genial, mano. Uma pessoa hétero não queria escrever isso. Aquela. Principalmente com personagens femininas tão únicas, né? Sim, e muito desenvolvidas. Ai, esqueci o nome dela agora. Ai, Trillian? meu Deus do céu. A Trillian, isso. A Trillian é maravilhosa, sabe? Sim, Ela é ladra, ela namora o Zafra, depois ela já tá com outro, e ela faz a revolução e ela quase vira rainha. Ela é maravilhosa e universo, eu gosto muito dela. Então, ele escreve personagens muito e bem. já que a gente falou de Doctor Who, tem que comentar também, tipo, Uhum. dos atuais escritores, como, por exemplo, o nosso queridíssimo, né? O ilustre e vaso e tudo que tiver na O casa. Chibin ou o Moffat. É o Moffat, porque, gente, não tem como defender esse homem, mas assim, não é nem em Doctor Who só, é em tudo que ele É toca. qualquer trabalho dele. Sabe, tem um episódio de Padrinhos Mágicos que é muito engraçado que, tipo, a mãe do time, ela tenta ir pra jardinagem, mas ela não consegue cuidar das plantas e as plantas ficam tudo mortas. Aí ela fala assim, tudo que eu toco morre! É isso, o Moffat é isso, tudo que ele toca de série coisa fica flopado e fica, tipo, mal feito. É incrível. Ele conseguiu fazer Sherlock parecer homofóbico. Não só Quer homofóbico, dizer, como também, tipo, assim, sem sentido, na verdade, porque, tipo, sim. teve um episódio lá, tipo, um escândalo na Bavária, eu acho que é o nome. Belgrávia. Foi Hum, quase. Um escândalo na Belgrávia. Mas, enfim. Que, tipo, o episódio que ele escreveu nisso não fez o menor sentido, tá ligado? Tipo, de uma hora pra outra, uhum. foi um vai e volta que não fez sentido nenhum. E depois, tipo, a mulher falando, tipo, a Irene, né, falando que, porque eu amo Sherlock, não sei o que. Daí depois ela tá cagando e andando pra ele. E cara, meu Deus, sabe? Depois ela fala pro John que nossa, não, eu gosto dele, mas, tipo, eu sou lésbica, mas isso não faz Uhum. sentido, não sei o quê. Meu, sabe? Eu fiquei muito olhando aquilo. Ai, Cristo, sabe? Cagou demais com a personagem. Porque a Irene, inclusive, era maravilhosa. Sim, nossa, meu, ela era assim. Tipo, ela era independente, tá ligado? Ela fazia o que ela queria e ela era muito esperta. Ela era muito inteligente. Sim, Na série, assim, o Moffat escreveu como se ela fosse burra. Justamente porque sim. ela era lésbica e assim, pelo que ele deu a entender, assim, ela era trabalhadora de sexo também, né? Então, tipo, foi assim um combo muito infeliz assim que ele fez ali. Tipo, todas as mulheres que ele tem ali em volta dele, do Sherlock no caso, são todas dependentes dele de um jeito ou de outro. Isso é muito perturbador, na verdade. E no Douglas Adams, não, tipo, elas são tudo tipo, tá, não, eu vou fazer assim assado. Daí o outro vai lá, mas isso é impossível, não sei o quê. Não importa, eu não tô perguntando pra você, eu tô falando que eu vou fazer, sabe? Eu não tô pedindo permissão pra você. Exato. Tanto é que eu não lembro agora se foi no quarto e todo mundo encontra depois de anos. Todo mundo tem suas próprias aventuras, né? Todo mundo passou por coisas diferentes, né? A trilha, então, passou pelas coisas dela e ela tem o desenvolvimento dela. Então tem todo um desenvolvimento que o Moffat nunca conseguiria fazer. Sim, e tipo, tem muita gente que fala, mas você então preferiu o plot da Rose Tyler do começo, assim? Sim, Na verdade, sim, porque eu amo a Rose. eu amo a Rose também, mas tipo, tem muita gente que fala mal dela porque ela só era o interesse romântico dele. Não, Nossa, não. ela Ela era virou a fucking Bad Wolf, sabe? Não, ela era muito mais do que isso, porque, tipo, ela tinha um plot, e daí, tipo, aconteceu que ela se tornou, tipo, Bad Wolf, e aconteceu que ela, tipo, teve algo com o doutor, sabe? Aconteceu só. É diferente de ser criada única e exclusivamente pra ter um relacionamento romântico ou qualquer coisa do tipo, né? Exato, Então, é exato. que nem, por exemplo, todo mundo vai me xingar agora com essa parte que eu vou trazer agora. É que nem a River Song, sabe? Tipo, Sim, em vez de sim. trazer ela à tona porque é por causa da Amy, e tipo, eu achei a premissa inicial muito bacana da River. Uhum. Tipo, beleza, eu achei muito massa, só que daí, tipo, foi indo de um jeito assim que parecia que ninguém sabia o que fazer com ela.
E, tipo, parecia que, assim, só queriam dar uma arma na mão dela pra dizer que ela era foda, sabe? E ela sempre, né, tá certo, eu gosto do doutor, mas sempre quando ela volta é sempre pra ser só isso. Só a esposa do doutor. Sim, exato. Principalmente nas últimas temporadas, né? Porque o trabalho que a personagem dela nos episódios do Russian Radar, por exemplo, é maravilhoso. Eu amo aqueles episódios, eu amo a River Song lá. Mas depois disso, meio que se perde o negócio. É que nem uma vez eu tinha visto alguém falar, assim, que o Moffat é muito bom pra fazer monstros e umas coisas de ação, e é legal mesmo. Tipo, ele que escreveu o episódio dos anjos, e era muito legal aquele episódio. Inclusive, eu tenho trauma até hoje, parabéns, sabe? Só que tipo, o problema é que ele não sabe escrever mulher. É, Sabe, o realmente. conselho que eu dou pra todo mundo que tem dificuldade em escrever mulher, que é homem cis, principalmente, é o seguinte: escreve um homem e, tipo, troca o nome. Às vezes isso Ou ajuda. conversa com uma mulher uma vez na vida, né? Tipo, sei lá, e consome um meio assim, uma mídia bacana, né? Sei lá. Vai ler Jane Austen. Vai ler Jane Austen. Não, mas isso é muito romântico, né? Coisa de... Mas ela desenvolve os personagens bem. Sim, Então, sim, aí, ó, eu sei, mas é uma lição. sim, eu tô falando como se eles estivessem falando, porque eu já vi a gente reclamando Ah, disso, sim. né? Ah, tá. Tá, isso aí é muito romântico, isso aí nem tem nada demais, aham. Vai Ah, ver, tá. aham. Enfim, a gente mudou de assunto já. Enfim. Era sobre Douglas Adams e estamos reclamando de Doctor Who. A gente acabou reclamando de... É Sim, porque assim, ó, se Doctor Who tivesse sendo tocado pelo Douglas Adams, nada disso estaria acontecendo. exatamente. Mas enfim, enfim, o Douglas Adams a gente deixou isso cedo. Em 2001, ele morreu de um ataque do coração muito repentino. E foi uma repercussão muito grande. Ele era uma pessoa que se exercitava bastante. Então é muito triste a história. É muito jovem. Imagine, ele poderia ter feito tanto mais pela gente, sabe? Sim. Mas o legado dele vive. As obras dele inspiraram tanto todo Uhum. mundo, a vida dele inspirou tanto, muita coisa que virou, até Neil Gaiman, sabe? Se Sim. você perguntar pro Neil Gaiman quem que é o autor dele, ele vai falar Douglas Adams. Ele cresceu assistindo do Douglas Adams. Ele cresceu lendo Douglas Adams. O próprio Neil Gaiman, muito da escrita dele vem, muitos autores modernos devem muito a ele, sabe? O legado dele é muito grande. E, inclusive, eu descobri que nossa Hum. queridíssima São José tem uma rua chamada Travessa Douglas Adams. E eu fiquei chocada com isso, sabe? Porque eu não. Eu vivo naquela cidade, eu nunca vi, eu quero muito ir lá agora. Porque, Gente, nossa, ícone. oh, Que ícone. mas tu conseguiu ir atrás, assim, pra ver por quê, ou quem que foi, quem que inaugurou a Então, rua? sim, eu vi mais ou menos, agora eu não lembro, mas eu lembro que foi uma pessoa que só, se não me engano, foi logo depois que morreu, a pessoa que fez um embaixado, e daí eles conseguiram levar, eles estavam querendo essa rua. Era Travessa L alguma coisa, então tava em aberto pra nomear essa travessa. São vários projetos privados e Travessa Douglas Adams ganhou. Então, Gente, mas imagina, tipo, você vai lá, olha assim, olha só, vai ter, dá pra colocar, assim, qualquer nome pra rua. Vamos botar Douglas Adams, é muito melhor do que nome de ditador. obviamente, né, é a única rua com o nome certo nesse país. And I stand by that, sabe? É essa, e deve ter alguma rua chamada, sei lá, Clarice Lispector. Inclusive, eu acho que é Caxias do Sul, se não me engano, teve uma cidade no Rio Grande, eu acho que é Caxias, que as suas ruas são de nomes de escritores. Eu lembro do Dante Alighieri, por exemplo, se não me engano, Uhum. tinha o Spector, Virginia Woolf. Então, Caxias do Sul também é outra cidade super válida. A única cidade válida do Rio Grande do Sul, aqueles. Ah, eu gosto de Porto Alegre, aquelas. Nada contra, tenho até amigos que são. Ah, nada contra. Beijos pro Dan, inclusive. Beijo, Dan. Ai, Ah, saudades dele, enfim. sim. Mas, enfim, né? É basicamente isso. O Douglas Adams inspira a gente demais, inspira ao redor do mundo. Vocês podem ver, tem uma rua, Brasil, que é uma cidade, é um país que, né, a gente sabe que valoriza a cultura, com o nome É dele. engraçado, né? Porque é um país que, assim, não conhece Douglas Adams.
porque não tem Sim, é um contato país com a que cultura conhece. britânica, né? A gente tem muita o impacto da cultura estadunidense, na verdade, né? Sim. E, então, tipo, o legado que ele deixa, tipo, alguém em Santa Catarina, numa cidade que tá, é grande, né? São José é grande, mas, tipo, É. não é tão conhecida, né? Tipo, se fosse Florianópolis ou Balneário, tipo, as pessoas iam... Ah, tá, é por isso, né? Porque é uma cidade grande, mas nem Uhum. é uma cidade tão conhecida assim. E tem o nome dele, sabe? Eu acho isso muito interessante. Inclusive, eu vou dizer que ia dizer coisas muito melhores do que Harry Potter. Vocês não iam Sim, precisar cancelar o autor quando quisessem. Então, deem o Guia do Mochileiro das Galáxias. pois é, tipo, eu acho engraçado que tem gente que. Nossa, já veio gente fanzoca de Harry Potter me reclamar comigo, tipo, tá, e é pra eu ler o quê então, sabe? Daí eu fiquei tipo, gente, mas existe muito livro nesse mundo. Vocês podem ler o que vocês Nossa, quiserem. Inclusive, assim, dá ó, pra fazer uma lista. eu nem assim, tipo, se você quiser, ainda assim, mesmo assim, por algum motivo que, sei lá, eu não me importo bastante pra saber o motivo, a motivação de alguém querer ler Harry Potter em pleno 2021, Uhum. tudo bem, mas assim, leia de um jeito que ela não vai ganhar dinheiro com isso, né? Por exemplo, a pirataria tá aí para isso. Tem sebos também que vendem livros em ótima qualidade, em ótimo estado. Então, tipo, parece assim que as pessoas colocam empecilhos só porque elas não, na verdade, não. Elas não se Elas importam não. tanto assim, na É. verdade, né? A Enciclopédia Galáctica define o amor como algo incrivelmente complicado de explicar. Já o Guia do Mochileiro das Galáxias define o amor como, geralmente doloroso, se puder, evite. Mas, para o azar dos terráqueos, eles nunca leram o Guia do Mochileiro das Galáxias. É, Eu amo essa frase, porque ela é muito real, e o humor dele é muito isso. Então, é é, basicamente. é que é muito tipo, olha, é isso, acabou, você faz o que você quiser com essa informação, sabe? É, ele só joga fatos de uma forma irônica. É É, maravilhoso. Não é bem uma piada, né? Mas, por exemplo, é uma parte do livro, né? Que a Terra, quando a Terra vai ser acabada, os golfinhos deixam a Terra. Eles vão embora da Terra porque eles são seres superiores, na verdade, eles são alienígenas. E quando eles estão saindo, eles falam até logo e obrigado pelos peixes. And I think that's beautiful. cara, mas tu vê que ele trouxe um questionamento aí que vem de muito tempo, né? Que veio na internet Uh, algumas vezes já. Tipo, muita gente diz assim, eu não confio em golfinhos. Eu, por exemplo, Samuel Astório, eu não confio em golfinhos. eu Porque também não. eles são. Hum. Dá pra ver que eles são espertos e que eles estão olhando pra você e pensando, olha lá aquele otário, sabe? Muito, Dá pra muito. ver, dá pra ver naqueles olhinhos, eles não me enganam, sabe? Então, tipo, Eles são seres eu acho que o superiores. Douglas Adams estava muito, muito mais que certo pensar que eles eram alienígenas. Ele sabia algo que sabe, né? Que claramente operando Sim, aqui na Terra. Porque no livro eles estavam para trazer os humanos. Só que os humanos são babacas, são idiotas, tiram, só pegaram e abandonaram o navio, basicamente. E, sim. e foi isso, né? E daí que os humanos morreram sem nem saber o que estava acontecendo. Eu não tenho nem comentários. Logo, olha só, o ponto, o único humano que sobreviveu foi o mais rimbo de todos, né? Que é o Arthur Dent, que Sim, é o personagem tecnicamente principal do guia. Ele é o único humano e ele é muito rimbo. ele é muito. É que assim, né? Eu acho interessante porque eu vejo isso no Neil Gaiman, porque você tinha comentado antes, né, que o Neil Gaiman se inspirou muito Uhum, nele. E eu vejo isso nos protagonistas do Neil Gaiman, que eu vejo nos protagonistas do Douglas Adams. Eles são burros. uhum. Eles não, assim, três neurônios funcionando, sabe? Quando eles estão sozinhos. Agora, se eles juntam com outra pessoa, que é o sidekick, geralmente, eles ficam com um só dividindo. Você basicamente descreveu Belas Maldições. Belas Maldições tá aí pra explicar isso. Quem não conhece Good Omens é aquela série com a Aziraphale e o Crowley, o anjo e o demônio, né? Que, bom, basicamente eles ficaram casados por 6.000 anos. E eles têm que impedir o apocalipse, enfim. E é basicamente É isso. basicamente Eles, isso. eles compartilham dois neurônios. Caramba, é muito engraçado isso, porque o Douglas Adams começou essa coisa toda de
ser humano, na verdade, ele não é muito, muito esperto, assim, ele pensa nele, ele é meio Sim. egoísta, tá ligado? Ele não vai pensar assim, ele não é que nem um Luke Skywalker da vida, que vai pensar no próximo e vai não sei o quê. Eles não são certinhos, sabe? Muito, assim, Uhum. é muito real, na verdade. A obra dele é muito, muito sagaz. Porque ele mostra, a gente várias vezes, né? Ele mostra esses fatos de uma forma irônica. E é maravilhoso. Você ama quando você tá lendo. Sim. Inclusive, outro fato de trivia que eu lembrei agora. Tem aquele, eu não lembro se é um site ou um aplicativo de tradução, que é Babylon. E o nome é uma referência ao guia. Tem no livro um peixe de Babylon. E se você coloca na tua orelha, ele consegue traduzir qualquer língua. Ah, é Então ele traduz verdade, a língua, sim. ele te repete. Sim, verdade. Então eu lembrei desse fato curioso agora. Só queria compartilhar. E esse peixe aparece, ele aparece na trilogia, né? Nos 5 livros. Ele aparece muito no início, no primeiro livro. Você vai querer ter um Babylon pra tua orelha. Porque ele é um peixe falante Eu queria ter um Babylon, sinceramente. também. Mas eu queria só, tipo, porque a gente tá quase dando a hora, eu só queria finalizar com, tipo, se você pudesse falar algumas coisas, tipo, sobre o que você sentiu, assim, na primeira vez, assim, que você leu sobre o Douglas Adams e coisas assim. Porque você tem bastante carinho Então, com ele, coisa assim, um carinho que eu não tenho tanto, porque não foi tão predominante na minha vida, né? Então. uhum. Então, não sei nem o que falar, só como eu comentei, eu entrei em contato com o Guia quando eu era pequena. E foi um humor que eu gostei muito. Inclusive, o Sam eu acho que pode provar. Ontem eu tava pensando, meu humor é basicamente baseado no Douglas Adams, né? Então as piadas que eu faço são piadas que o Douglas Adams faria. É porque, Então tá é aí. porque a gente, eu acho que foi naquela hora que a gente tava falando, tipo, de como a gente tava cansado e não sei o que, e daí eu falei, a que pinto chegamos, e a gente ficou rindo uns 15 Assim, minutos disso. então eu sempre fui essa criança muito nerd. E logo depois que eu entrei, uns 2, 3 anos depois, em 2012, esse Dr. E daí eu comecei que ele escreveu pra Deixada, foi aí todo o trabalho dele. E todo mundo que conheceu ele descreve ele como uma pessoa incrivelmente incrível. E ele é muito relatable, não gostava de escrever. Ele amava o que ele fazia, mas ele não gostava de escrever. Então, é um amor muito pessoal, sabe? Muito I relate, sabe? Então, eu acho isso tão, tão bonito, porque isso me lembra muito o que eu sinto com o Neil Gaiman e tal, porque a gente Uhum. falou muito do Neil Gaiman nesse episódio, inclusive, pelo amor de Deus. Mas, enfim, me lembrou muito porque eu também tenho um carinho muito grande por ele nesse sentido pessoal, assim. Então, é muito interessante ver isso sob uma outra perspectiva, assim, com outra pessoa e tal. E eu acho que, inclusive, é por isso que se dá muito bem, né? Pelo New Gamer, Douglas Adams. Um era o mentor, o outro era o aluno. Então, basicamente, tá aí, né? A receita do sucesso. Quem sabe a gente seja a receita do sucesso também. Então, a gente vai terminar o episódio por aqui. Hoje a gente gostaria de agradecer por você acompanhar até aqui. A gente aceita sugestões, dúvidas, perguntas, qualquer coisa desse tipo. Se você leu Douglas Adams, alguma coisa, Dirk Gently, seja Guia do Mochileiro, seja assistiu Monty Python ou qualquer coisa do tipo, Doctor Who, ou se você odiou que a gente detesta o Moffat, ou sei lá, pode vir conversar com a gente pelo nosso Twitter, que é o @LAnalisando. As nossas DMs estão abertas por enquanto, pelo menos. A gente também tem um endereço de e-mail. Pode mandar uma cartinha de amor a Douglas Adams, que a gente vai ler em homenagem a ele. Então, sintam-se livres à vontade para mandar. O e-mail vai estar ali na descrição abaixo. Agora eu descobri que é abaixo a descrição agora. Então, é isso, eu me diverti muito ouvindo o que sobre Douglas Adams hoje. Eu espero que você também tenha se divertido, Lavi.
Eu adorei falar. Foi muito, muito bom. Comentei, foi muito pessoal, muito divertido. Então, fazer esse episódio sobre ele. E eu espero que. Eu tenho certeza que a gente vai falar mais dele, não Sim. essa impressão. Com certeza, eu acho, porque ele foi um grande impacto nas nossas vidas como pessoas leitoras, né? Então, tipo, nada mais justo, né? Eu também gostaria de agradecer. Obrigada. Pode mandar DM para perguntar, para qualquer coisa. Pode entrar em contato. Faça escutarem. Mais uma vez, muito obrigada. Beijinhos. Beijos. Obrigada de novo. Até mais. Até mais. Tchau.